Olá, eu sou Alexandre Leite Santos, criador e fundador da marca Auditorium. Eu sou o Thiago, filho do Alexandre e da Leslie, irmão do Rafael e marido da Júlia. Meu nome é Rafael, sou filho do Alexandre, irmão do Thiago, filho da Leslie também. Em 1991, eu tinha 21 anos e foi quando surgiu a ideia. Eu venho de uma família de 3 irmãs e minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos e dos 8 anos de idade até os 12 anos eu morei na cidade de Cornélio Procópio e aos 12 anos eu mudei para Londrina, onde eu iniciei trabalhando com o meu tio e fiquei até os 19. Depois dos 19 aos 21 anos eu fui trabalhar numa outra empresa, ali eu aprendi a trabalhar com vendas e aos 21 eu iniciei com essa empresa que eu fundei, que hoje é a Auditorium. A necessidade de ter iniciado com a marca foi porque eu tinha vontade de empreender, como todo jovem, né, sonhador, querendo prosperar e trazer prosperidade financeira para a família. Via minhas irmãs ali também junto comigo ali, com vontade de também fazer alguma coisa. E de repente eu falei, vou abrir um próprio negócio. Conversando com um vizinho, ele me trouxe uma ideia e essa ideia me animou. Mas não era confecção, era um negócio de vender frios, né? E de repente eu me peguei iniciando esse novo projeto aí de frios, aonde me interessou bastante. No início foi muito bacana, porque teve um resultado muito fantástico ali de financeiro, bem diferente do que eu estava habituado. Na primeira semana eu saí trabalhando e eu acabei vendendo tudo que eu tinha comprado e foi muito bom, trouxe um ganho sensacional e aquilo me motivou demais. E quando passaram-se alguns meses eu já estava ganhando prêmio de vendas, foi muito legal. Eu tinha um Fusca, depois eu fui para uma Kombi, depois para uma caminhonete. E esse crescimento, essa prosperidade financeira me motivou demais a continuar. E aí nesse período todo eu fiquei imaginando como que eu poderia ajudar minhas irmãs a também colocar elas dentro desse projeto, dessa empresa. Foi aonde, junto com as minhas irmãs, a gente idealizou uma confecção. Fomos pesquisar e durante um período ali, passaram-se um tempo, a gente estava comprando as máquinas e transformamos o fundo da casa da minha mãe ali, no fundo, como uma oficina de costura. E as minhas irmãs começaram a buscar conhecimento, começaram a desenvolver moldes e começamos a costurar e ali nasceu a Auditorium. E apesar que naquele início a marca não era Auditorium, era um outro nome. E foi engraçado porque a gente criou esse nome e começamos a trabalhar, vender em lojas multimarcas, mas ninguém memorizava a marca, porque era um nome meio diferente ali, meio esquisito. E não ia bem. E de repente, passaram-se o tempo, a gente foi identificando que a gente gostava de produzir produtos mais qualificados. E aí, nesse período, a gente imaginou, precisamos inventar um novo nome, um nome que chame a atenção. Qual o nome? E a ideia foi um nome masculino, porque a gente começou a desenvolver umas camisetas diferenciadas, uma camiseta bacana. E aí, eu passei em algum lugar e vi um adesivo escrito Auditorio, né, que é como se fosse um teatro, algo para reunir pessoas. E aí eu imaginei, poderíamos deixar ele meio latim, auditorium. Então, sobre a primeira loja que nós abrimos, foi numa questão que surgiu de uma necessidade, de uma dor, que fomos entregar um pedido e esse pedido foi recusado. E naquele momento a gente ficou bem chateado com aquela situação e voltamos para casa meio chateado. Poxa, não aceitamos aquela devolução do pedido, né? Era um pedido bom, produtos legais. E aí falamos, vamos abrir a nossa própria loja, porque abrindo a nossa própria loja isso não vai acontecer. Dito e feito, fomos à procura de um ponto, identificamos um ponto na vila, não era o ponto ideal, mas era um ponto legal. As pessoas não acreditavam muito nesse ponto, mas estávamos nós lá com a sala alocada e iniciando o projeto da loja. A loja ficou linda, bonita. Aquele lugar foi um lugar onde conseguimos fazer uma boa venda, mesmo as pessoas não acreditando, a gente tirou um bom resultado da loja. E foi ali que tudo aconteceu, foi ali que tudo começou e nos confirmou que nós tínhamos uma performance boa para ter loja, nós tínhamos a habilidade de ter loja.
E aí a hora que no momento que a gente ficou com essa loja aberta nesse lugar, que a gente criou um bom resultado, com o tempo a gente foi olhando para um outro local, um local mais qualificado, um local melhor. Foi aonde a gente também encontramos um ponto no centro de Londrina, na cidade de Londrina, e com algum tempo a gente conseguiu negociar ali e novamente estávamos já idealizando uma segunda loja. Essa primeira loja ela não tinha a marca Auditório, ela chamava Frequência Modas, mas foi uma grande experiência. Já a segunda loja já foi com a marca Auditório, onde ali nós fizemos um trabalho legal, ficamos reconhecidos, a marca foi pegando e as coisas foram acontecendo, e quando a gente percebeu, a marca já estava bem consolidada na cidade de Londrina. E ali foi onde a marca realmente começou a fazer história. As memórias mais antigas assim que eu tenho é a gente na loja, quando criança, às vezes inaugurando uma loja nova. Então são memórias que eu tenho que são muito boas, e também algumas memórias bem bacanas que eu tenho quando meu pai ele chegava da empresa, ou às vezes ele estava lá em casa, ficava trabalhando até de noite e ele puxava as vendas no sistema e gritava sucesso. E todo mundo ia lá, gritava sucesso com ele. E isso queria dizer no momento que a gente tinha batido alguma meta, a loja tinha batido alguma meta, e eu tinha sido recorde de vendas, então memórias que eu vou guardar para sempre. E foi muito gratificante crescer, né? Ver na Auditório ser construída de perto, né? A Auditório nasceu em 1991, eu nasci em 1997, então a marca já tinha sido fundada quando eu nasci, né? Eu vi a empresa se profissionalizando. A nossa primeira fábrica foi do lado da nossa casa, na rua, lá em Londrina. A marca também crescendo, mudando o posicionamento dela, né? Se adaptando e crescendo de acordo com o nosso perfil também. Elitizando o produto, trabalhando a qualidade do produto. Os filhos, eles têm habilidades diferentes, os dois. Apesar de ser muito parecidos, é até engraçado que algumas vezes eles acham que são gêmeos, mas é legal porque eles têm habilidades diferentes. E hoje eu entendo que um complementa o outro, né? O Rafael ele tem algumas habilidades que o Thiago não tem, e o Thiago tem algumas habilidades que o Rafael não tem. E eu também tenho algumas habilidades que os dois não têm, e eles têm habilidades que eu não tenho. E o que é mais lindo, né, que a gente aprende, né? Eles falam que é o corpo de Cristo, né? Cada membro do corpo ele tem uma função. Então, quando a gente entende que a família é isso, né? É um ajudando o outro no que o outro é falho, no que o outro é bom, e aí nós vamos trocando essas habilidades e a gente vai somando um com o outro. Então, hoje eu vejo fantástico isso. Antigamente, eu tinha uma visão que todo mundo tinha que ser muito parecido comigo. Não, eu faço, tem que fazer também. Mas hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que eu faço isso, eu sou bom, então eu oferto aquele trabalho meu, eu oferto como uma habilidade minha. Já eu dependo do outro, porque aquilo que ele sabe fazer eu não sei, então eu vou lá pedir ajuda, me ajuda que isso eu não sei fazer. Então hoje eu entendo que isso é uma graça que a gente recebe, essa habilidade, esse dom, e isso é importante para a gente poder viver em comunhão com os irmãos, para poder um ajudar o outro. Então hoje eu vejo que isso faz parte, é necessário. Imagine se eu soubesse fazer tudo e não dependesse de ninguém, não ia depender de ninguém, né? Eu ia ser o cara, então a gente não foi criado para isso, na verdade. A gente foi criado para servir com os dons que nós temos, mas nós não podemos ter todos os dons, porque senão o nosso ego, o nosso eu, né, quer sobressair e a gente fica meio autossuficiente, não queremos depender de ninguém. Então a coisa mais linda é quando você vai pedir ajuda para uma pessoa, para um irmão, e saber que a gente também depende da outra pessoa também. Então isso é uma forma de mostrar humildade, na verdade, né? A humildade é isso, é saber que você também precisa da ajuda das pessoas, né? Você não pode ser autossuficiente, então isso é importante. Para nossa família, a Auditorium ela é muito mais do que a empresa assim, em si, né? Claro que a gente tem a empresa para trabalhar para ganhar dinheiro, que é o ganha-pão da gente e dos nossos funcionários, né?
Então, isso é muito bom. Só que nada disso adianta se a gente não tem relacionamento com as pessoas, se a gente não tem amizade, uma família legal para a gente voltar para casa feliz, com vontade de voltar para casa, né? Então, esse é o mais importante. Então, a gente trata o auditório como um meio e não como um fim, né? Então, o fim é a família. Então, tudo que eu faço aqui, eu faço pela minha família. Vendo meu pai, né, desde cedo, trabalhando ali, sendo exemplo pra gente, sendo provedor ali da casa, ele serviu muito de exemplo pra mim e pro meu irmão, principalmente da garra dele, né, de colocar na cabeça algum objetivo, algum número de lojas em mente ali, algum projeto que ele queria para a empresa e para a família e fazendo o negócio acontecer. Então a gente aprendeu com ele que para a gente crescer, a gente não basta dar o 100%, né? Mas para a gente se destacar, a gente precisa dar o 110%. Então ele sempre ensinou isso para a gente através do exemplo e da atitude dele. E uma coisa que ele nunca abriu mão foi dos princípios e dos valores, né, dele. Então, no Brasil, né, através do jeitinho brasileiro, a gente tem muita oportunidade empreendendo de utilizar de um jeitinho, fazer algo ali para beneficiar a nós próprios, a nossa empresa, e ele nunca fez isso. Ele sempre agiu da maneira correta, cumpriu os princípios, tratou bem cada colaborador. Então ele foi um exemplo pra gente de um pai provedor que quis dar o melhor pra gente. Ele nunca pensou na empresa como uma fonte de renda, né? Ele sempre pensou em realmente construir a loja mais bonita, fazer os melhores produtos, trabalhar para dar primeiro para os outros, para depois dar para ele. Então ele serviu como exemplo pra gente de uma pessoa que foca primeiro nas outras pessoas do que nele próprio. Que nenhum sucesso nos negócios ou no trabalho justifica o fracasso da família. Eu entendo que as duras penas foi o que eu aprendi nas dificuldades com a marca. O que eu mais aprendi agora é que tem que estar com Deus no centro de tudo, porque é Ele que nos dá conhecimento, sabedoria para nos tornarmos pessoas melhores. Então o mais importante é a família, é os filhos, a esposa. Não adianta a gente ganhar muito dinheiro e a família está toda dividida, separada, né? E nós como pai, nós somos o teto, o chão dos nossos filhos. A gente precisa estar construindo para eles atravessarem a ponte. Então quanto mais fácil eu ajudá-los a enxergar esse propósito, mais fácil vai ficar para eles, né? Nosso propósito aqui no Auditorium é, além da marca, né? Claro que a gente quer estar aqui para ganhar dinheiro, para vender, para crescer a empresa, só que isso não é o mais importante para a gente, né? O mais importante é a gente sair da empresa e querer ir para casa e querer ter vontade de ficar com a nossa família e ter amigos também. Então esse é o principal ponto da Auditorium, né? Nada disso aqui importa, dessa loja importa, se a gente não tiver isso no final do dia, nos finais de semana, com a nossa família, né? Então esse é o principal propósito que a gente tem com o Auditorium, é conectar e passar esse entendimento que a gente tem para as pessoas, né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito ligadas a ter as coisas, né? Só que ter as coisas é bom, mas é melhor ainda estar com as pessoas certas. Então esse é o principal propósito, assim, fora da Auditorium. Normalmente a gente conta na nossa integração para os nossos colaboradores, né? Que a Auditorium vem de um lugar para falar e para ouvir. E esse nome faz muito sentido com o nosso propósito, né? Como a gente trabalha no varejo, atendendo as pessoas ali diariamente, a gente fala que a gente tem que atender primeiro o ser humano para depois focar na necessidade do cliente, né? E que a gente criando um bom relacionamento com o cliente, servindo um cafezinho, um cappuccino para ele ali na loja, o cliente sendo muito bem acolhido no nosso ambiente de trabalho, vendo o nosso relacionamento junto com a equipe, vendo a forma como a gente trata colaborador com colaborador, o cliente ele vai se sentir bem atendido, bem acolhido naquele ambiente e vai virar um fã da nossa marca. Então esse é o nosso propósito, tratar bem cada pessoa, começando pelos nossos colaboradores e entendendo que a Auditorium é um lugar para inspirar os nossos clientes, né? Auditorium. Para homens que têm história.